Olá, Cibele, tudo bem? Olá, Renê, tudo bom? É um prazer estar Tudo aqui. bem. O prazer é meu. Obrigado aí pelo seu tempo, viu? Tá, tamo junto, tamo aí. Maravilha, Cibele. Olha, eu estou dedicando esse módulo aqui do curso para falar com uma série de alunos nossos aqui do ITSM na prática, com experiências muito diferentes, com funções diferentes, com experiências diferentes, que trabalham em empresas de segmentos, de tipos diferentes. Então, mais uma vez, obrigado de você estar aqui também trazendo a sua experiência. A gente vai falar um pouquinho da sua carreira, do seu histórico profissional e tentar trazer um pouco aí do seu conhecimento para compartilhar com as pessoas que estão aqui assistindo a gente agora, tá bom? Perfeito, tenho todo interesse aí em contribuir. Que bom, obrigado. Então, se a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que você faz hoje, né? Hoje você trabalha em qual empresa? O que você faz aí? Vamos lá. Hoje, eu estou trabalhando na área de governança de TI, numa empresa pública, tá? Uhum. Essa área de governança, ela está sendo estruturada e ela praticamente tem a missão de implantar processos desde os mais elementares dentro da TI até os mais sofisticados, né, para dar direcionamento, prestação de contas de todas as atividades da área de TI dentro da empresa. Então, a gente tem um departamento, uma área de TI bem robusta aqui, que obviamente trabalha com parcerias com outras empresas, e a gente tem muito trabalho para fazer, porque a organização nunca acaba, né? A necessidade de organizar as coisas, ela é constante, até porque o mundo muda o tempo inteiro, as prioridades mudam o tempo inteiro, e a gente precisa ter essa capacidade de se readaptar, os processos também, porque eles não podem ser burocráticos, eles não podem dificultar, eles precisam atender a diversos interesses, né? Os interesses de controle, os interesses de informação, os interesses das próprias pessoas que executam as atividades, né? O processo precisa fazer sentido. Eu acho que é uma área bastante interessante, essa área que eu estou hoje. Legal. E no seu dia a dia, né, na função que você ocupa aí hoje, como é o seu dia a dia, né? Você faz reuniões, você trabalha com indicadores, você desenha processos. Como é o seu dia a dia, assim, em geral? Obviamente tem situações pontuais, assim, mas em geral, o que que você faz no seu dia a dia dentro dessa área de governança? Tá, vamos lá. Atualmente, eu estou liderando um projeto de implantação de alguns processos na área de TI. E, obviamente, a implantação do processo vem com a implantação de ferramenta junto. Esses processos, né, incidentes, problemas, mudança, requisição de serviço, a gente está fazendo uma grande revisão. E o meu dia a dia dentro desse projeto é conversar muito com as pessoas, com as áreas envolvidas. Então, eu tenho conversas tanto presenciais com gerentes, com equipes técnicas, entendendo as necessidades deles, e também entendendo como o ferramental que a gente está implantando pode ser um facilitador para a implantação desses processos. Então, da mesma forma como eu estou pensando gestão, estou pensando no sistema de informação e indicadores da área de TI, eu também estou parando muitas vezes para fazer a configuração do sistema, a parametrização. Então, mesmo que eu tenha aqui uma parte de muita conversa, muita relação, muita escuta, eu também tenho horas do meu dia que eu tenho que parar, definir, é, desenhar processo, definir papel, responsabilidade, parar na ferramenta, entender como é que eu configuro isso. Então, tem a parte da gestão do projeto, das atividades, da equipe e a parte técnica, que quem gosta da área de TI sempre quer ter uma mãozinha ali, né? Ver as coisas funcionando ali na parte do sistema em si. Então, eu tenho um dia, meu dia nunca é igual ao outro, tá? A única coisa que eu posso dizer que eu repito é semanalmente eu tenho uma reunião
com os gerentes da área de TI para reportar a eles o andamento do projeto, isso é semanalmente no mesmo dia, horário, Uhum. ouvir também feedbacks, né, deles sobre isso, passar para eles também algumas questões de impedimentos, né, que estão ali dificultando o andamento, e fora isso, é uma agenda do próprio projeto, porque aí cada semana a gente está montando uma lista de atividades, né, um sprint para poder vencer determinadas atividades, e aí depende muito da natureza de cada atividade. E a Uhum. gente planeja para a semana. Mas dia a dia eu estou em contato com muitas pessoas, muitos colegas, é basicamente isso. Tem muita conversa no cafezinho, tem muita reunião online, e também tem muito trabalho foco ali, fazendo mesmo o trabalho técnico para ligar de ponta a ponta a necessidade que a gente está perseguindo, né, o objetivo, o benefício que a gente quer entregar, e Uhum. aponta que ali a parte técnica que precisa funcionar, que precisa ter um backup, que precisa ter um processo para fazer a atualização do sistema, um procedimento técnico, é um trabalho muito interessante, porque é uma TI que tem toda a ligação com uma organização. Uhum. Porque desde muito cedo, eu me interessei muito pela TI como um mecanismo de gestão, de fato. A TI Uhum. permite que a gente conheça as organizações, conheça áreas de negócios diversas, né? Eu já trabalhei, enfim, em várias coisas, eu não vou nem me prolongar aqui, porque de repente você pode até querer saber um pouquinho mais sobre isso. Legal. Não, é bem bacana, até porque você trabalha, você falou que você trabalha num órgão público, né? Então eu imagino que você teve que Sim. passar. Quanto tempo você está aí já, Sibeli, nessa Então, organização? eu tô aqui, eu passei num concurso aqui vai fazer 12 anos. 12 Antes, anos. 12 anos. Já trabalhei em diversas áreas aqui na empresa pública e eu trabalhei 10 anos no setor privado também, com prestação de serviços para empresas públicas, para empresa privada. Então, tem uma experiência bem interessante aí. Que legal. E por exemplo, você fez um concurso público. O que que você precisou saber? Eu não sei se a vaga para a qual você concorreu inicialmente é a mesma que você está hoje, porque aí depois internamente você pode ir navegando, né? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, para o cargo que você prestou o concurso na época, que eu não sei qual era, o que que você precisava saber em termos. Você já precisava saber alguma coisa sobre gestão de serviços ou na época era um outro tipo de vaga, um outro tipo de estudo? Não. O concurso era para a área de TI, específico para a área de TI, para a área de desenvolvimento de sistemas, tá? Entendi. Eu já tinha essa experiência, já tinha essa prática antes, mas o concurso também pedia conhecimento na área de gestão de TI, IT, o COBIT, governança, né, nos seus conceitos principais, e tinha que saber Java, tinha que estudar um pouco COBOL, tinha que saber um pouco de tudo, banco de dados. Concurso, Os exames são bem abrangentes, ele né, de aperta concurso público. bastante. E aí, o que acontece é que depois que a gente entra, abre um leque de oportunidades, né? Uhum. Porque você, como um analista de TI, que é meu cargo hoje, você pode se desenvolver em diversas áreas. E aqui dentro da empresa eu já fiz, já circulei por todas as áreas. A única área que eu posso dizer que eu não circulei ainda é a área de redes, propriamente dita, né? Uhum. De sustentação do serviço de rede e de telefonia, porque aqui na empresa a área de TI também cuida da parte de telefonia. Então, a gente vai ver, algumas pessoas podem ver que algumas pessoas chamam TI, né, de TI, e algumas áreas chamam de TIC,
porque Uhum. além da TI tem a parte de comunicação, tem a parte Perfeito. Faz de sentido. telefonia. Legal. Então você entrou mais para um cargo técnico e aí você conseguiu esse redirecionamento aí dentro. O que que fez a diferença, por exemplo, para você conseguir esses novos cargos já dentro de áreas de governança e de repente não outras pessoas? Teve algum tipo de concorrência? Teve alguma coisa que você teve que comprovar com relação, sei lá, desenvolvimento acadêmico ou fazer outros concursos internos, sei lá, coisa do tipo? Como é que você conseguiu fazer esse movimento de uma área inicialmente técnica para onde você está agora, dentro de governança? Tá, vamos lá. Eu sempre gostei muito da área técnica, eu sempre me preparei e tive muita facilidade para isso. Ao contrário da área de gestão. Eu sempre fui uma garota muito tímida, muito reservada, e sou daquela turma que escolheu estudar tecnologia porque queria ficar ali quietinha com o computador. A bolha. Né? Exatamente. Mas desde a faculdade eu tinha essa noção de que isso iria restringir possibilidades para mim, e aí eu peguei algumas optativas na faculdade ligadas à administração, ligada a técnicas de dinâmicas em grupo, para tentar trabalhar em mim o meu ponto fraco, né? Até porque a gente sabe que normalmente quando a gente fica muito focado numa área técnica, a gente não tem muitas oportunidades, às vezes, de crescimento em outras áreas, né? Uhum. Aqui não foi diferente, né? Então, eu já vim com essa visão de que eu tinha bastante segurança na área técnica, isso me dava uma tranquilidade, mas eu precisava sempre desenvolver uma parte humana. Eu já tinha feito uma pós na parte de gestão de sistemas de informação, o que me facilitou a entrada no concurso público, porque também tinha prova de títulos. E eu acredito que após, nessa área de gestão, que na verdade após dá para a gente uma visão mais geral, né, de várias áreas, né? Ela não foca, ela não aprofunda exatamente em alguma coisa, mas abre um leque de possibilidades. Então, por ter feito essa pós, primeiro que eu consegui entrar logo nas vagas, né? Eu subi ali um pouco na prova de títulos, mas também me habilitou a ter um conhecimento e uma capacidade de contribuir para a empresa além da questão técnica. Então, eu Uhum. entrei para conhecer um módulo de um sistema para dar suporte, ok, aquilo ali era meu objetivo, mas o sistema tinha todo um negócio que ele daria suporte, e a minha habilidade de conversar, de compreender as necessidades, de dialogar, de planejar, isso tudo foi abrindo possibilidades para que eu, me interessando por outras áreas, eu pudesse tá migrando para essas outras áreas. Uma coisa fundamental que eu acho também, que foi muito importante para que eu pudesse transitar mais entre outras áreas, é que eu sempre procurei não ser insubstituível como técnica. Então, eu fazia as minhas Uhum. atividades e se elas passassem a ser rotineiras, eu criava guias técnicos, eu construía ali guias de conhecimento para poder socializar, para poder tirar férias sem precisar ficar recebendo o telefone para dar suporte, e para poder, assim que eu me interessasse por uma outra área, eu pudesse dizer, não, eu quero, mas olha, eu tenho tudo Tá tudo aqui pronto, documentado, né? chama fulano de tal e tal que está tudo pronto, eu bato um papo e tal. Então, a visão de gestão do conhecimento foi muito particular para mim e sempre me facilitou essa coisa de ter oportunidades, porque como boa geminiana que sou, eu sempre gosto de novidade. Então, eu não queria ficar sempre fazendo a mesma coisa, não. Eu queria fazer outras coisas. E eu via isso como uma oportunidade. Que bacana. E aí, Sibeli, você já passou por várias áreas, né, dentro dessa Sim. mesma empresa.
Você se arrepende, por exemplo, de estar onde você está hoje? Ou você acha que foi a melhor decisão que você tomou? E por quê? Quais são as vantagens, por exemplo, de trabalhar numa área gerencial ou de governança do que numa área técnica? Quais são as vantagens que você vê, se é que existem? Olha, tem mais um ponto, né, da última pergunta sobre o que, é que eu acho que foi um diferencial, é que eu acho que, assim, a, a, os profissionais que entram pela área de desenvolvimento acabam lidando com questões de desenvolver soluções para o negócio que se aproxima mais de determinados negócios, né, do que a área, vamos dizer assim, de infraestrutura. Uhum, Né? A área de infraestrutura, vamos dizer assim, a infraestrutura de uma rede de farmácias, ela não é tão diferente de uma rede de postos de combustíveis. Então, você, assim, você lida mais ou menos com coisas parecidas. Mas uhum, você desenvolver soluções para uma empresa pública já é bem diferente de desenvolver soluções para uma empresa privada. concordo. Você desenvolver soluções específicas para o setor de saneamento mesmo, como é o meu caso, é diferente de desenvolver soluções para sistemas tributários, que eu também já passei no caso da Secretaria da Fazenda de Salvador. Então, Uhum, você, assim, é, você conhece mais coisas interessantes trabalhando para a área de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que trabalhar na parte de gestão, naturalmente, me parece que pelas decisões que eu fui tomando na minha carreira desde a faculdade, era uma coisa que estava latente em mim, né? E o que eu acho mais interessante é a falta de rotina, né? A falta de mesmice, eu vou dizer assim, a falta de mesmice, porque quanto mais você aproxima da gestão, você tem que se tornar capaz de lidar com diferentes pessoas, em diferentes níveis de hierarquia, de comando, de expectativa, de uhum, senioridade ou não. Então, é muito interessante você chegar no nível sênior, como eu estou, né? Eu sei que ainda tem muita coisa pela frente, mas com 22, 23 anos de profissão, é uma senioridade considerável, e hoje você está lidando com estagiários aqui, que estão terminando a faculdade, tem uma cabeça diferente, tem um uhum, mundo pela frente, tem contribuições valiosíssimas a dar. Então, essa parte de gestão, ela tem muito desafio pessoal, né? uhum, Então, uhum, hum, é, eu, eu, e é isso, eu vejo como vantagem, porque você se desenvolve também muito mais como pessoa, é, e eu sempre tive uma preocupação também de eu sempre tive uma preocupação de, ao ir para uma área de gestão que lida com processo, que lida com mudança, me distanciar da parte técnica, mas eu sempre estou tentando estudar uma coisa ali, trazer, caminhar também um pouquinho para a parte técnica, para não perder, né, a capacidade de, inclusive, dialogar com essa turma nova, que está falando siglas aí, que a gente está sempre conhecendo siglas novas, tecnologias novas, uhum. eu recomendo. Legal. E uma penúltima pergunta, assim, porque aí tem a última que eu faço sempre também, que é a seguinte: a que ponto o seu investimento acadêmico contribuiu com o seu crescimento, ou mesmo a entrada, não só nessa empresa que é pública, mas em outras oportunidades que você teve antes na rede privada, né, no mundo corporativo? Até que ponto, por exemplo, o seu investimento em capacitação, em certificações, ou na própria pós-graduação, isso contribuiu com a sua carreira? E uma subpergunta dessa: você consegue fazer um comparativo em termos de resultados práticos no investimento que você fez em uma pós-graduação e o investimento que você vem fazendo? Eu sei porque você vem investindo em certificações há bastante tempo aqui com a Sim. gente.
se Aham. existe alguma diferença em termos de resultados, né, de retorno sobre o investimento nesses dois pilares, né, pós-graduação e certificações. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, acho que seria legal. Tá, ok. São investimentos diferentes e eu acho que todos valem a pena. E eles dão resultados diferentes, sim. A pós, ela trabalha muito a sua capacidade de entender diferentes problemas de negócio de várias organizações, né? Você também aumenta o seu networking, isso também acontece na parte de certificação. Uhum. E você, eu acho que também eleva um pouco a questão da sua própria autoconfiança, da sua respeitabilidade e dá uma coisa importante da pós é que ela te dá autores, caminhos de conhecimento teórico, porque após ela não vai te ensinar muita coisa, ela vai te dar muitos caminhos em relação à teoria. Ah, o grande autor sobre determinado tema é esse, que publicou esse livro aqui tal ano, e mais esse, mas esse outro tema tem isso daqui. Se você gosta de ler e gosta de pensar sobre as causas e os movimentos das organizações, até nível internacional, uma pós, ela ajuda muito, e claro, eu falo pela minha experiência, pós voltadas para gestão, né? Uhum. No caso da certificação, ela instrumentaliza você com conhecimento prático do dia a dia, que você, assim que você está lendo, estudando o material, você está automaticamente identificando soluções para o seu trabalho, para o seu cliente, de uma forma muito mais rápida. Uhum. Além da certificação ser uma coisa realmente mais objetiva, ela está focada em um tema, Uhum. né? Embora que a gente não pode falar que uma certificação ITIL, por exemplo, ela é focada em um tema, gestão de serviço de TI é um mundo. É o mundo, exato. É, dificilmente você vai encontrar alguém expert em todas aquelas práticas ali. Uhum. Não porque não é capaz de estudar, mas porque Mas porque é muita coisa mesmo, né? a prática requer experiência, né? A Não, prática requer prática. requer prática, exato. Então, a certificação, ela te instrumentaliza com um conteúdo que faz a diferença no seu dia a dia. Isso é inquestionável. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, quando você está no nível mais avançado de certificação IT, né, especialista, é que você vai lidar com pessoas que estudam ITIL no básico, né, ali no nível de fundamentos, e acham que entendem de muita coisa. E, na verdade, você consegue dialogar com eles, mas eles, eles não têm um nível muito de aprofundamento de como fazer aquilo ali na Uhum. prática, Uhum. de olhar as questões da gestão de serviço de uma forma madura, com foco no valor, né? Orientado ali aos seus objetivos mesmo. Então, assim, o nível especialista, ele te dá uma armadura, assim, mais de consistência mesmo, de segurança naquilo que você está fazendo, porque é, é diferente. Quando você está com um nível especialista, lidando no dia a dia com pessoas que têm um overview, você até se sente um pouco sozinho, tá? Uhum. Porque é um nível de conhecimento, de contribuição que você pode dar para a empresa em outra, é, em outra qualificação mesmo. Não, eu não tomaria nenhuma decisão diferente, não. Para mim, uma das decisões mais acertadas da minha carreira foi esse nível de especialista em arte que eu quero aprofundar.
Legal. sem dúvida. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que inclusive tem a ver com a minha própria carreira também. E eu acho que é normal isso. Quando a gente pega, por exemplo, uma certificação dessa de fundamentos, a gente sai do zero absoluto, né? Eu não sei nada sobre aquilo, e você sai e fala, cara, eu vou dominar o mundo agora. É uma explosão, né? É, E aí, dentro da empresa, você descobre que, putz, como é que eu faço isso agora? E aí a é, empresa, né, o dia a dia começa a te colocar um pouco mais com os é. pés no chão, né? Fala, putz, não, peraí, preciso buscar mais informação, tal. Mas eu acho que se você não dá esse primeiro passo, você não atinge esse nível de consciência que você tá me Não, trazendo hoje, de tipo, olha, o nível especialista é outra praia. Você nunca, jamais chegaria nesse não. nível se você não tivesse dado o primeiro passo Não, lá atrás, né? exatamente. E como é bom a gente evoluir junto, né? A gente fez fundamento junto, fez especialista junto, estamos numa trilha juntos, e essa evolução juntos ela é fantástica. Não existe especialistas sem fundamentos, né? E o Fundamentos ele vai abrir um leque de possibilidades para você, inclusive, escolher ali, não, eu quero trilhar aqui primeiro isso daqui, porque vai me dar um retorno mais rápido dentro da empresa, ou por conta de empregabilidade, porque eu quero migrar para uma outra área, estou vendo mais oportunidade nessa outra área aqui, mas o Fundamentos, ele é a porta de entrada para um mundo que realmente é muito é, ele é muito animado, sabe? Muito dinâmico. Você vê o quanto que você pode avançar e ter benefícios com a sua própria atividade a partir dessas certificações. Muito bom, muito bom. Sibeli, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, quais seriam as suas dicas, ou dica principal, você que manda, para dois públicos, né? Aí você pode separar aí a sua resposta se você achar melhor. Para o pessoal que está saindo da faculdade agora, está começando a entrar nesse mundo de TI e acha que a TI é só desenvolvimento, que não conhece a TI além dos códigos, né? E Uhum. também para o pessoal que já atua na área técnica e eventualmente está um pouco desanimado, querendo respirar ares novos e pensa que talvez uma área de governança, uma área de gestão, né, de gerenciamento, pode ser uma saída interessante. Que dica você poderia dar para esses dois públicos de como eles conseguem, sei lá, evitar ciladas, ter um caminho mais fácil, né, para conseguir entrar na área? Tá, vamos lá. Para a turma que tá começando, né, e vai ter que lidar ali com a parte técnica, desenvolver e tal, eu digo assim, se empenhem bastante, porque o conhecimento técnico e a capacidade que o próprio desenvolvimento, a codificação te dá de concentração, de raciocínio, de lidar com os seus próprios erros, né? Porque quando a gente entra na área de desenvolvimento de sistemas, a gente aprende que a gente erra pra caramba, não é o código que erra, a gente gera erros o tempo inteiro. Então, poxa vida, como é chato errar, mas como é bom a gente conseguir aquelas soluções, e você vai se empolgando, isso vai te dando uma satisfação. Se empenhe nisso, porque o conhecimento técnico, você nunca vai perder, tá? Até porque a própria codificação, ela se você está codificando num ambiente hoje, pode ser que aquele ambiente ele descontinue ou ele não tenha tanta atratividade no mercado, você queira migrar para outro, ok, você vai conseguir, vai ter uma dificuldadezinha inicial, como todo idioma, né? Que você perde a fluência ali, você aprende, mas a estrutura das coisas não muda muito. Então, avança, explore a sua capacidade mesmo de contribuir nessa esfera técnica, mas nunca deixe de entender o contexto no qual você tá trabalhando, para você não querer ser um técnico para a vida toda, porque o mundo muda muito, né? Eu já vi, já lidei com muitas pessoas que eles queriam ser desenvolvedores para a vida inteira. Isso é para poucos.
Isso é para pouquíssimos, tá? Que conseguem. Mas a maioria quer avançar, avançar em remuneração, avançar em contribuição. Então, é preciso abrir a cabeça para entender que a gente não pode ser absolutamente somente especialista em uma coisa, né? A gente precisa ir agregando outros tipos de habilidades na vida da gente, para a gente ter oportunidades, né? Pode ser oportunidade até na própria área técnica, mas a gente precisa ir agregando habilidades. Trabalhe, tente identificar aquilo que você não é tão bom, e desenvolva aquilo. Aquilo pode não ser a área para a qual você vai, mas ela pode ser um plus que pode te ajudar a crescer profissionalmente. Para quem está aí na área técnica, né, há muito tempo, acho que eu já falei um pouco, né, mas quem está na área técnica há muito tempo, acho que a gente precisa se situar no seguinte: trabalhar estritamente com tecnologia, me parece que é uma coisa que está criando grandes concentrações de grupos, né? Hoje você tem empresas, os pequenos, né, acabam sendo engolidos por grandes empresas. Então, se você quer trabalhar estritamente com tecnologia, talvez você na região onde você mora, não tem uma empresa de tecnologia que tem ali um data center, uma grande equipe de desenvolvimento, de pesquisa e tal. Talvez você não tenha isso. Mas se você quer isso, se você quer viver o mundo de uma empresa de tecnologia, ok, mas assim, o mercado é muito mais que isso, né? E todas as empresas hoje, de toda natureza, mais do que precisam de tecnologia, elas estão passando a ser empresas de tecnologia, não é? A tecnologia, ela é cada vez mais parte do negócio de cada empresa. Então, para quem quer sair um pouquinho da área técnica, é importante se interessar pelo negócio pelo qual você trabalha, né? Eu estou ali desenvolvendo códigos em determinada tecnologia, mas assim, para quê? Com que objetivo? Isso aqui vai, por exemplo, eu já desenvolvi solução que rodava impostos da Previdência Social. E eu achava aquilo super interessante, né? Como é que o meu trabalho aqui codificando está lá num consultório de perícia médica, ajudando pessoas a terem benefícios sociais. Depois eu trabalhei desenvolvendo soluções na área tributária, favorecendo com que o município conseguisse arrecadar de forma mais justa, igualitária, mais uma vez contribuindo para a sociedade. Então, você procurar entender onde que o seu trabalho está contribuindo, né, em propósitos mais fortes, é importante para você, inclusive, realimentar o seu próprio ânimo, né, a sua própria capacidade de se motivar, de se interessar pelas coisas e ter muita capacidade de se adaptar e aprender. Acho que. E assim, não para de estudar, nunca, não para de estudar. Hoje em dia, eu nasci numa geração que o objetivo era se aposentar. Mas eu não quero nem parar de estudar, muito menos parar de trabalhar, porque eu tenho um prazer nisso. Eu não quero necessitar disso até o fim da minha vida, né? Mas eu quero estar apta a contribuir com grupos, com comunidades, com organizações, sempre, porque a vida produtiva, ela é muito compensadora do ponto de vista humano mesmo, e das relações. É isso. Muito bom, Sibeli. Muito obrigado aí, viu, por esse papo, foi ótimo. É Espero isso. poder contar contigo aí em alguma outra oportunidade. Ah, com certeza. Conta comigo, sim. Um prazer. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado, viu? Tá Até mais. joia, Renê. Até mais.